crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Andréia, esposa do Carlos, mãe do Caio, do Vitor e do Ciro Mateus. E sirvo a Deus aqui com as crianças nessa igreja na AD Cidade já há alguns anos. E hoje estou aqui para contar mais uma história da Bíblia para vocês. E eu estou feliz. Por quê? Porque nós estamos caminhando, passeando pela série Conhecendo o Espírito Santo. E é um assunto muito importante. Mas por que esse assunto é importante? É importante que todos nós saibamos quem é o Espírito Santo. E a gente já sabe que o nosso Deus é trino. Que é isso? Ele é 3 em 1. O tio Neibs explicou isso muito bem. Ele disse que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eles não são 3 pessoas separadas. Ele é um só Deus. E isso é muito importante. Nós vimos muito se falar sobre Jesus. E nós queremos que você entenda também que existe uma terceira pessoa na Trindade. E essa terceira pessoa é o Espírito Santo. E aí? Nós entendemos que quando nós recebemos Jesus na nossa vida, o Espírito Santo vem morar em nós. O Espírito Santo vem morar em nós? Vem morar em nós. Mas quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma luz, embora ele lhe ilumine. O Espírito Santo não é uma pomba, embora ele apareceu em forma de pomba. O Espírito Santo não é um vento, embora você veja na Bíblia alguns textos que falam que como um vento ele apareceu. Ele não é um rio, ele não é uma água, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus e ele está descrito na Bíblia desde o primeiro livro, que é o livro de Gênesis. Então, igualzinho ao Pai e ao Filho, o Espírito Santo está presente em toda a palavra da Bíblia. E ele está na sua vida. Se você já aceitou Jesus, ele mora no seu coração. E se ele mora no seu coração, você precisa saber como se comunicar com ele. Você precisa saber como ele é importante para a sua vida e por que o Senhor Jesus deu ele de presente para você no seu coração. Tudo bem? Olha só, a Bíblia, como nós sabemos, ela está organizada em 2 partes, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E algumas pessoas pensam que o Espírito Santo surgiu assim do nada e só foi falado nele no Novo Testamento. Mas não é verdade. Desde o Antigo Testamento se falava nele e ele estava presente. Quer ver? Em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, eu vou colocar meus óculos para que eu possa ler sem me confundir, né? Em Gênesis, capítulo 1, no versículo 2, logo no 2º versículo diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Crianças, esse Espírito de Deus é o Espírito Santo. Ele já estava aqui. A terra sem forma, a terra vazia e em trevas, e ele já estava se movendo sobre as águas. Ele estava lá, junto com Deus, criando a terra. E ele precisava de um lugar organizado para ele estar. E o lugar foi organizado quando a terra foi criada. Da mesma forma, ele está pairando ou está perto daqueles que estão sem forma e vazios. Mas o Senhor quer um espaço dentro do seu coração para que o Espírito Santo more dentro de você e organize tudo dentro da sua vida. Como é que ele faz isso? Deixa eu explicar para vocês. O Antigo Testamento tem 39 livros e desses 39 livros, 23 falam diretamente o nome do Espírito Santo. Chama de Espírito de Deus, Espírito. E os outros 16? Os outros 16 também falam dele, falam da sua ação. E aí a gente vê em essência. Mas na Bíblia ele estava na criação, ele estava na criação do homem. Lembra que Deus disse, façamos o homem nossa imagem e semelhança? Esse nossa quer dizer Pai, Filho e Espírito Santo. Ele também esteve presente, sabe onde? Estava presente no juízo sobre o dilúvio. Lembra?
Esse juízo sobre o dilúvio foi o castigo, né? As consequências do pecado daquele povo. O Espírito Santo estava lá. Sabe também, ele estava presente no juízo sobre a Torre de Babel, quando uns homens se uniram para fazer um edifício bem grande, achando que iam chegar perto de Deus e ia poder falar e ser igual a Deus. Ele estava lá também, nesse juízo, fazendo o quê? Trazendo as consequências do que eles estavam programando, que não era nada bom. E na vida dos homens do Antigo Testamento? Gente, olha só, vocês lembram de Sansão? Sansão, forte. Se não lembra, a gente vai contar a história dele por aqui. Qualquer dia, acompanha. Sansão era forte, tinha força, ele brigava com o leão, ele vencia o urso. E sabe o que era isso? O Espírito de Deus que estava sobre ele. Só que quando o Espírito de Deus faz isso dentro de nós, ele faz e tem um alerta. A força não era de Sansão, a força é de Deus. Quando Sansão começou a desobedecer, o Espírito Santo de Deus saiu dele. É uma das partes mais tristes da Bíblia, porque Sansão nem sabia que o Espírito Santo tinha saído dele, de tão sensível que é o Espírito Santo. Ele não faz alarde, não. Ele tá para nos ajudar, então não precisa ter medo. Eu tenho... Não, ele é muito educado. Olha, ele estava lá ajudando Sansão e Sansão se achando, né? A pessoa forte. Mas aí esqueceu que aquela força era o Espírito de Deus sobre a vida dele. Desobedeceu, perdeu a força que Deus deu a ele. Mas também o Espírito Santo de Deus estava com Josué. O Espírito Santo de Deus estava também com um rapazinho que a gente gosta muito de contar a história dele, que é Davi. E Davi pecou, lembra? Davi venceu o gigante, mas Davi também pecou. E quando ele se arrependeu, sabe o que foi que ele disse? Oh, meu Deus, não tira de mim o teu Espírito Santo. Então, quer dizer o quê? Que o Espírito Santo é bom, porque ele é Deus. E é importante que ele esteja dentro de nós. Mas para ele estar dentro de mim, eu tenho que conhecê-lo, eu tenho que amar a Jesus e eu tenho que fazer o quê? Fazer questão de não desagradar a Deus. Como é que eu faço para não desagradar a Deus? Como? Lendo a Bíblia e vivendo a palavra de Deus. Mas você pensa que o Espírito Santo e todas as suas ações são só retratadas no Antigo Testamento? De jeito nenhum. O Novo Testamento é que fala dele, inclusive durante todo o ministério de Jesus. Nas primeiras páginas do primeiro livro do Novo Testamento, a gente vê logo a ação dele. Vocês lembram de João Batista, que batizou Jesus Cristo nas águas do Jordão? Pois o Espírito Santo de Deus estava dentro dele, estava sobre ele, desde a gravidez da mãezinha dele. O Espírito Santo de Deus separou João Batista para essa obra. Por isso que ele falava com tanta coragem. Sabe por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo. E sabe por que a gente sabe que ele era cheio do Espírito Santo? Porque ele era também muito humilde. As pessoas perguntavam: ei, você é Jesus? Você é o Cristo? Ele dizia: não, não sou digno nem de amarrar a sandália dos pés dele. Tá vendo? Então ele não fez como Sansão, não. Ele sabia que aquela força não era dele. Aquela força era de Deus. E o Espírito Santo de Deus que estava dentro dele era que enchia ele de força. Mas se existe uma pessoa no Novo Testamento que é a nossa referência de estar cheio do Espírito Santo, essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. Até o nascimento de Jesus, tudo isso, o Espírito Santo estava envolvido. Lembra de Maria, a mãe de Jesus, que recebeu a notícia que estava grávida? Ela não estava nem casada, ela não tinha nem conhecimento do seu noivo direito, mas ela engravidou. E essa ação foi uma ação do Espírito Santo sobre a vida dela. E Jesus foi separado. E ele falava na unção do Espírito, ele agia na unção do Espírito e ele andava na unção do Espírito Santo. Tia, como é isso? Eu quero também. Você quer? Eu também quero. Ele fazia tudo orientado pelo Espírito Santo de Deus.
quando ele se levantou nas águas do batismo, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre ele. E Deus falou com ele, dizendo que ele era o Filho amado. Naquele dia, o Espírito Santo levou Jesus até o deserto e ele foi tentado durante 40 dias e 40 noites. E ele aguentou, viu? Sem comer. Você aguenta ficar sem o seu lanchinho? Pois Jesus ficou sem comer 40 dias e 40 noites. E quando ele saiu de lá, ele foi levado pelo Espírito para outro lugar. E assim, ele não ia flutuando não, tá? Ele ia andando. Isso quer dizer que você também deve estar andando guiado pelo Espírito Santo. E como é que vai ser isso? Jesus explicou para os seus discípulos a importância de termos o Espírito Santo. Eu vou ler para vocês. No Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 14, nos versículos 16 e 17, Jesus diz assim, para mim e para você. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vocês entenderam? O Senhor Jesus, um certo dia, estava conversando com seus discípulos. E eles estavam ouvindo de Jesus, estava bem perto, sabe, gente? Jesus subiu aos céus. E Jesus, ele se preocupa conosco. E ele se preocupava também com os amigos dele. E aí, ele estava numa conversa tão bacana, tão legal com os amigos dele. E ele estava explicando para eles que eles não iam ficar só. Ele iria para o Pai, mas ele não deixaria os seus amigos como órfãos. Sabe o que é ser órfão? Ficar sem a mamãe, sem o papai. Eles seriam ajudados. Jesus disse assim, eu vou pedir ao Pai que mande para vocês outro Consolador. Não é qualquer um, era outro Consolador. Porque Jesus não consola a gente? Jesus não ama a gente? Cuida de nós? Então Jesus estava dizendo a eles, eu vou pedir ao Pai que mande outro Consolador. E esse Consolador, quando chegar aqui, ele vai ensinar muitas coisas a vocês. E essa conversa que Jesus teve com ele, não foi uma conversa rápida não, ele conversou muito com eles. Você vai acompanhar no capítulo 14, no capítulo 15, no 16 até o 17. E Jesus está conversando com eles. E tem muitas coisas importantes nesse diálogo, né? Nessa conversa que Jesus teve com eles. E eu trouxe para vocês esses dois versículos que para mim, ele é muito importante. Porque ele diz o quê? Que o Espírito Santo é um pedido de Jesus, né? Ele pediu a Deus que mandasse o Espírito Santo para nós. E se ele pediu é porque nós precisamos dele. Todos nós precisamos. E aí, nessa conversa, ele diz, sabe o quê? Ele diz, se você me ama, você vai me obedecer. Você vai fazer o que eu estou lhe dizendo. E às vezes, sabe o que é que acontece com a gente? A nossa memória falha. Ou a gente lê a Bíblia e não entende o que é que está lá escrito. Não acontece? Pode acontecer. E aí você pode ler a palavra de Deus, mas não entender o que está escrito lá. E Jesus sabe de todas as nossas limitações, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que às vezes Ele estava falando com os discípulos e Ele estava dizendo coisas que seria muito claro para eles entenderem, mesmo assim eles não entendiam. Mas o que foi que Jesus disse? Disse que quando o Espírito da verdade viesse até nós, que é o Consolador, não era todo mundo que ia receber, não. Por quê? Porque algumas pessoas nem iam entender e algumas pessoas não iam nem acreditar. Mas todo aquele que crê em Jesus recebe. E o que é que esse Espírito da verdade faz por nós e faz em nós? Nos capítulos que seguem, que são os capítulos 15, 16 e 17, você vai ver Jesus dizendo assim, aquele que me ama faz o que eu ensino, obedece os meus mandamentos. E aí, como é que você vai obedecer os mandamentos de Jesus se você não entender os mandamentos? Você precisa entender, pois o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer você entender o que tem aqui na palavra de Deus. É importante ter ele dentro de você?
demais. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele não é uma luz, mas ele ilumina você. Às vezes, a gente abre a Bíblia, começa a ler, mas não entende. Aí, no meu caso, eu tenho um problema de vista, né? Ainda boto até os óculos. Aí vou ler, mas não entendo. Quando você está com a tarefa da escola, que fez uma pergunta bem difícil, aí a mamãe diz assim, eu vou ligar para a professora para ela explicar o que tem nessa pergunta, não é? Mas se você tiver uma tarefa e você não conhecer ninguém que fez aquela tarefa, não conhecer de perto o autor, como é que você vai tirar a sua dúvida? Pois o Espírito Santo de Deus, que é Deus, ele é, juntamente com Deus, óbvio, o autor da Bíblia. Então, quando você lê a Bíblia junto com ele, ele lhe esclarece tudo. E ele vai deixar claro o que está escrito na Bíblia. Ele ainda faz mais, faz você lembrar o que você leu. Ele faz outra coisa, ele lhe ajuda a orar. Orar. Como é que ele ajuda a orar? A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar, mas que o Espírito Santo de Deus, até com gemidos inexprimíveis, ele pode dizer para Deus o que a gente quer. Assim, digamos que você está aprendendo a escrever agora e algumas palavrinhas que você escreve na sua cartinha, falta letra. Você já ouviu isso? A mamãe dizer, tá faltando letra aqui, tá faltando letra aqui. Quando a gente faz uma oração para Deus, é como se a gente estivesse escrevendo essa carta para Ele. E como a gente não sabe escrever bem, a gente às vezes esquece algumas letras. Mas o Espírito Santo é o professor que pega a carta, completa as letrinhas que a gente esqueceu de fazer. E quando ele apresenta para Deus, Deus consegue ler o que a gente queria dizer. Então o Espírito Santo nos ensina a orar, nos ensina a palavra de Deus, mas tem uma coisa que ele faz também. Ele nos convence do pecado. Como é isso? Ele nos mostra quando nós estamos fazendo uma coisa errada. Como é que você vai se arrepender se você não reconhece que errou? O Espírito Santo tem uma tarefa no mundo. Ele tem, sabe que tarefa? Nos trazer a mente, a consciência do que é o pecado. Então, quando o Espírito Santo começa a morar dentro de você, você sabe o que é certo e você sabe o que é errado. Não é mais você quem decide, é o Espírito Santo que vai dizer a você. De repente, você faz uma coisa bem chata, mas o Espírito Santo dentro de você vai te avisar. Ei, Miguel, isso não é legal. Ei, João, não faça mais isso. Ei, Maria, não haja mais dessa forma. Isso não quer dizer que ele é chato, não. Isso quer dizer que ele ama você. É Deus falando com você todo o tempo. E se você não tiver o Espírito Santo dentro de você, você faz as coisas e nem sente que está fazendo uma coisa ruim. Então, o Espírito Santo de Deus vai lhe convencer do pecado. E ele vai dizer assim, se você se arrepender, Jesus já ressuscitou para lhe salvar. Então, ele vai mostrar a justiça de Deus e a bondade de Deus sobre a sua vida. E ele também vai lhe dizer que se você não quiser se arrepender, você vai ter consequências a viver sobre esse pecado. Entenderam? Então, você tem que ter o seu coração cheio do Espírito Santo. E como é que você faz para se encher do Espírito Santo? Você acredita que Jesus morreu na cruz para lhe salvar. E mais que isso, ele não ficou morto, ele ressuscitou. E por ter ressuscitado, ele justificou já todos os seus pecados. Quando você acredita nisso e você abre a sua boca e diz, eu quero Jesus para a minha vida, eu acredito nisso, na mesma hora, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, mora no seu coração e ele vai fazer isso por você. Vai lhe ensinar a ler a Bíblia, vai orar com você, vai lhe limpar de todo o mal e ele vai ser seu companheiro, lhe ensinando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Não é simples? Então, eu quero mostrar para você um exemplo do
que acontece do coração que está com o Espírito Santo e o coração que não está com o Espírito Santo. Ok? Olá, crianças. Eu sou o Isaac, faço parte do Influência, do Ministério de Adolescentes da cidade. E eu vim contar um pouco para vocês de uma pessoa com o Espírito Santo e uma pessoa sem o Espírito Santo. Como a tia Andrea falou, o pecado ele sempre vem até a gente e a gente tem que estar correndo, fugindo do pecado. E aí, o coração de uma pessoa que está em pecado, que não tem o Espírito Santo, ele fica sujo. Dessa forma, vem o pecado, aí ele mente e aí o coração dele vai ficando sujo. E aí, quando ele comete outro pecado, ele desobedece os pais. E o coração dele fica mais sujo ainda. E aí ele fica uma pessoa com o coração sujo, em pecado e sem o Espírito Santo. E longe de Jesus. E quando uma pessoa aceita Jesus e tem o Espírito Santo dentro dela, ela não tem o pecado, ó. O pecado chega entre ela, mas ela não fica suja, tá vendo? Pode vir um tanto de pecado que vier e ela não vai se corromper. Ela vai estar sempre com o coração limpo, um coração feliz, um coração com Jesus dentro dele, entendeu? Então, a gente tem que ser uma pessoa, uma criança com o coração, com o Espírito Santo. A gente tem que buscar o Espírito Santo, a gente tem que buscar Jesus, orar todo dia. Jesus, me dá o teu Espírito Santo. Jesus, esteja perto de mim a cada dia, a cada momento, para que eu possa ter o Espírito Santo o tempo inteiro e não pecar. E ter sempre um coração limpo, um coração cada vez mais perto de ti, um coração que te ame. Tudo bem? É isso aí, crianças. E aí, crianças, viram o exemplo que o Isaac deu pra gente? Ele nos mostrou claramente que o pecado, ele está aí, batendo a porta do seu coração todos os dias. Mas o Espírito Santo de Deus, que está dentro de você, ele nos dá força para não estarmos contaminados com o pecado. No livro de Salmos 119, no versículo 18, nós temos um grande ensinamento para o meu coração e para o seu. Ele diz assim: abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo para que Ele possa abrir os seus olhos, para que você possa ver as maravilhas da lei de Jesus para o seu coração. E o seu coração estará sempre purificado no Senhor. Amém? Mas se você ainda não convidou Jesus para morar no seu coração, eu acho que você está com um problema. Mas Jesus pode resolver hoje, agora mesmo. É só você reconhecer que precisa dele e convidá-lo para o seu coração. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador e eu sei que eu preciso do Senhor. Vem morar agora no meu coração e me enche do teu Espírito Santo. Limpa o meu coração, escreve o meu nome no livro da vida e me fortalece. Desvenda os meus olhos para que eu possa entender as maravilhas da tua lei. Fica comigo para sempre, em nome de Jesus. Amém. Saiba que agora, se você fez essa oração, o Espírito Santo de Deus está aí no seu coração, lhe ajudando a entender a palavra de Deus, vai lhe ensinar a falar com Deus e Ele vai, todas as vezes que o pecado tentar se aproximar de você, Ele vai dizer: foge do pecado, isso não é correto para a sua vida. Amém? E a você que em outro dia ou em outra história já fez essa oração, não precisa repeti-la. Por quê? Porque Jesus já está com você, o Espírito Santo de Deus já está no seu coração. O que você precisa hoje é orar e agradecer, porque tem o Espírito Santo de Deus morando no seu coração. Então vamos orar? Senhor Jesus, Tu és maravilhoso. Eu te agradeço pela Tua bondade, eu te agradeço pelo Teu cuidado e eu te agradeço pela salvação. Eu te agradeço porque o Senhor colocou dentro de mim o Teu Espírito Santo. Nunca saia de mim, o Espírito Santo. Fica comigo, em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças.
Oi, gente! Hoje eu tô aqui com o tio Vitor para poder cantar uma música para vocês sobre o que a gente aprendeu do Espírito Santo, tá bom? Vamos lá! Cantem com a gente, tá? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Eu luto como o rei Davi. Eu luto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu venço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu venço como o rei Davi. Eu venço como o rei Davi. Eu venço como o rei Davi. Tchau, gente! Oi, gente! Aqui é a tia Sara e hoje eu vou ensinar pra vocês uma coisa bem simples e eu acho que todo mundo está familiarizado. Se você não tiver em casa, pede pro seu papai ou pra sua mamãe comprar, hein? É muito importante ter pra gente conhecer mais da palavra de Deus. Vamos lá? Primeiro você vai precisar de uma folha de papel ofício, uma caneta e os 2 lápis de cores do que você vai usar. E uma régua também para fazer direitinho as linhas. Eu vou desenhar uma Bíblia. Eu fiz essa daqui, que foi a que eu tenho em casa, mas hoje eu vou fazer essa daqui, tá bom? Você desenha a que você tiver na sua casa. E se você não tiver, lembra de ter logo uma para poder ler e aprender mais da palavra de Deus. Primeiro a gente vai fazer o formato. Depois que você fizer isso, você vai desenhar outra linha agora de lado. Ela vai ficar meio deitada na diagonal. Tem que ser aqui, aqui e aqui, tá bom? Vocês vão agora juntar elas. Tá pronto o formato da nossa Bíblia. Agora a gente vai decorar de acordo com a Bíblia que a gente tiver em casa. Eu vou fazer essa daqui. E aí, eu vou escrever. Eu vou pintar as letras da minha de amarelo, que nem tá aqui, tá? Eu não vou pintar isso aqui tudo de preto pra gente não demorar muito. Mas depois que você finalizar a sua Bíblia, você vai dar uma personalizada nela. E o que você vai fazer? Vai escolher um versículo que você conhece, que você gosta muito e vai escrever aqui embaixo. Se você não souber escrever, pede pro papai ou a mamãe que eles escrevem pra você, tá? O que eu vou colocar aqui é o Salmos 119, versículo 18. Mas não coloca só a referência, tá? Anota o versículo. Abre aqui a sua Bíblia e anota o seu versículo. Eu vou anotar o Salmo 119, versículo 18, mas você anota o que você quiser, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham aprendido. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Olá, crianças, vocês entenderam que o Espírito Santo de Deus nos ajuda a entender a palavra de Deus? E mais, você compreendeu que ele ajuda também a gente a memorizar? Pois tá aí, lançamos um desafio para você. Memorize o versículo 18 do Salmo 119 e manda um vídeo pra gente.
Mande um vídeo dizendo assim: abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa compreender as maravilhas da tua lei. Manda pra gente, marca a Decidade no Instagram e a gente vai ver você dizendo ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa compreender as maravilhas da tua lei. Até lá. Tchau.